atualmente explora as pautas mais conservadoras que estavam na fila para que o Congresso brasileiro apreciasse, como a terceirização, a 4330, a redução da maioridade penal, a demarcação de terras indígenas, para puxar para o Congresso isso. Então, essas pautas todas, hoje nós temos um Congresso e uma presidência, sobretudo, que vai atropelando o debate com as organizações sociais, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os lutadores no país, e vai encadeando um atrás do outro. Um Congresso cuja 70% da representação foi financiada diretamente por dinheiro de bancos, empreiteiras, construtoras e outras empresas, que teve o fortalecimento da bancada da bala, a bancada do conservadorismo religioso, da bancada do agronegócio. Nós não podemos esperar que essa estrutura, né, faça as mudanças que nós queremos. E ele já vem demonstrando isso. A grande questão é de que nós temos, para nós aqui, provenientes de movimentos sociais, de 3 partidos de esquerda, nós conseguimos fazer essa leitura no campo deles, e aquilo que vem acontecendo, até pelas atitudes. Então, fragmentando o debate da reforma, eles vão implementando, na verdade, uma contra-reforma política. E o problema é que eles jogam no nosso campo. Eles jogam com o senso comum. Eles vão para as ruas fazer o debate e ganhar a população. Na mesma semana em que eles votam projetos como o 4330, que retira direito dos trabalhadores, eles se vestem de verde e amarelo no final de semana e vai reclamar de retirada de direito de trabalhadores. Vão lá fazer selfies para poder circular nas redes sociais com a população. Portanto, o nosso debate terá que ser travado por dentro e por fora da ordem, assim como recomendava para nós Florestan Fernandes. Então, esse debate e essa disputa, né, com essa forma de fazer política, explorando não só a questão do senso comum, mas explorando, fazendo a política do ódio, fazendo a política da intolerância, é o que nós vamos precisar enfrentar no debate da reforma política também. E considerar, nesse sentido, que foi um equívoco que nós, parte de nós aqui, cometemos no Congresso Nacional, ao aumentar, nesse momento de contingenciamento das áreas sociais aqui no nosso país, foi um equívoco votar triplicando o fundo partidário. Não porque nós não precisemos de recursos, precisamos sim. Nós do PSOL, no ano passado, tivemos acesso a 4 milhões do fundo partidário. É uma parcela ínfima dos 300 milhões que foram repassados para os partidos. Então, nós precisamos disso. No entanto, no momento de contingenciamento e de sofrimento da população por conta desse contingenciamento, nós não podíamos, parte de nós aqui, ter votado nisso e ter alimentado essa situação. Foi justamente, talvez o maior prejuízo agora para nós, nem seja tanto prejuízo financeiro, mas nós vamos ter um prejuízo no debate popular, porque o senhor Romero Jucá, ele foi preciso em dizer, triplicar o fundo partidário significa abrir o debate do financiamento público de campanha. Então nós temos um problema grave a enfrentar. Bom, para nós, que partidos de esquerda, movimentos sociais comprometidos com mudança profunda dessa sociedade, quando nós falamos de reforma agrária, de reforma urbana,
de reforma política, nós não pensamos só naquela ideia de vamos mudar essa estrutura aqui, ver se a gente aumenta a reforma agrária no país, se a gente democratiza o acesso às áreas urbanas e combatemos a especulação imobiliária, se nós conseguimos, com uma reforma política, democratizar, ampliar a participação popular, mudar a estrutura política e de representação. Nós também, é perfil e é da história nossa, reivindicar que os processos de reforma eles sirvam também para aumentar o nível de consciência da população. Aumentar o nível de consciência para poder disputar outros valores de sociedade. Porque nós podemos ter uma reforma política que coloque os nossos dispositivos aqui em prática, sintetize o processo, enfim, democratize. Mas, se nós não pensarmos no processo de educação política, que envolva a população, que dispute uma opinião, que faça o combate à intolerância, que faça o combate à política do ódio, e que pratique no interior das nossas organizações isso, inclusive, nós podemos não avançar. Ganhamos aí o debate da reforma política e não avançamos de fato. Porque daqui a pouco, assim como o deputado falou, a pessoa não se vê representada nesse atual Congresso e daqui a pouco tem a reforma política, mas ela não se vê representada mais ali adiante também, porque ela conseguiu eleger, mas não tem dispositivo, por exemplo, que é um outro que nós aqui todos defendemos, a possibilidade da revogabilidade de mandato. Estou dizendo isso porque é o seguinte, nós, geralmente, na disputa, quando ela está só por dentro da instituição, às vezes a gente, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Então, nós aqui vamos ter que debater muito para ver se nós não introduzimos parcialmente uma reforma política no país, que depois nós vamos ficar refém dela. Então, no esforço que nós precisamos fazer por dentro e por fora da ordem aí, nós precisamos levar esse pacote e fazer avançar isso. Destacar também, entre os elementos da reforma, que eu acho que é comum aqui entre nós, a questão do fim das coligações para as eleições proporcionais. Nós consideramos que o dispositivo da cláusula de barreira, por exemplo, é um dispositivo perverso, como já foi explorado aqui. Mas o fim das coligações, por exemplo, nas eleições proporcionais, na nossa avaliação, poderá fortalecer os partidos ideológicos, os partidos que têm um programa, que vão, de fato, fazer a disputa. Uma outra questão a destacar, que eu acho que vale a pena, é a questão da proibição da veiculação de pesquisa. Aqui eu acho que é um consenso entre nós, que esse dispositivo explorado pelo monopólio da mídia no nosso país distorce e influencia no processo eleitoral. É preciso debater esse tema. E colado com esse tema, debater também a questão do tempo de TV e rádio, de tempo de mídia para o conjunto das candidaturas, porque é isso que cria também uma distorção da possibilidade de debate. E por último, debater um tema que aí os companheiros estão aqui já apresentaram, que nós precisamos mudar o dispositivo de apresentação de projetos de iniciativa popular, permitindo que a população ela possa participar no processo, mas ela possa também incidir com ideias, com proposituras que mude e que acrescente no debate político do país. Acabo dizendo o seguinte, nós aqui não podemos deixar de considerar que nós temos uma crise das instituições. E como foi dito, se nós precisamos denunciar a todo momento, há mais de um ano,
o senhor Gilmar Mendes está sentado em cima desse dispositivo que, para nós, é um instrumento relevante para poder combater o processo de corrupção por dentro do sistema político brasileiro. E nós precisamos fazer esse enfrentamento, por isso a pauta do Devolva Gilmar aqui deve ser uma pauta central para todos os movimentos e as organizações que estão envolvidos nessa frente. É isso aí.